Sabe aquela frustração de olhar o aplicativo de tempo, ver aquele solzão, sair de casa de camiseta e, de repente, no meio da tarde, cair um temporal? Ou o contrário, né? A gente se prepara todo para um dia ameno e enfrenta um calor que ninguém esperava. Exatamente. A gente sempre culpa o aplicativo, mas a verdade é que, prever o tempo num país do tamanho do Brasil, com Amazônia, Cerrado, Pantanal, é uma das tarefas mais complexas que existem na ciência. Com certeza. E é por isso que a nossa análise de hoje vai mergulhar numa história que, olha, vai muito além da previsão do tempo. É sobre soberania científica mesmo. Isso. Usando como base reportagens do Money Times e do Convergência Digital, a gente vai tentar entender uma nova ferramenta que promete revolucionar a meteorologia por aqui. O nome dela é JACI. Um nome bem interessante, por sinal. Pois é, e a nossa missão aqui é descobrir o que é essa super máquina, por que ela é tão importante e como ela pode mudar a forma como o Brasil se prepara para um futuro de clima cada vez mais, imprevisível. Exatamente. O que as fontes mostram é que não estamos falando só de ter uma previsão mais precisa para o fim de semana. A gente está falando da capacidade do país de antecipar desastres, de proteger a agricultura, De gerar o próprio conhecimento, né? de gerar seu próprio conhecimento sobre os seus próprios fenômenos. É tipo uma mudança de patamar. Ok, então vamos lá, vamos desvendar isso. A história começa com a troca de um supercomputador antigo, o Tupã, por esse novo, o JACI. Mas antes da tecnologia, o nome me chamou a atenção. Não é um nome técnico, tem uma alma ali. E a intenção foi essa. JACI é o novo supercomputador de alto desempenho do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, lá em Cachoeira Paulista. Certo. E a origem do nome é um detalhe que diz muito sobre o projeto. Ele foi escolhido por votação popular, sabe? Numa campanha chamada Um Nome para o Futuro. Ah, que legal! Isso já mostra uma tentativa de conectar o projeto com as pessoas, de não ser algo fechado num laboratório. Exato. As outras opções eram Arane, Araci e Arandu. E o nome vencedor, JACI, tem uma carga simbólica enorme. Na mitologia tupi-guarani, JACI é a deusa da lua. A deusa da lua. Sim. E ela é a companheira de Tupã, a entidade do trovão, que era justamente o nome do supercomputador antigo. Que ela veio substituir. Nossa, que sacada! Então não é uma ruptura, é uma sucessão. É uma sucessão, uma continuação. É a simbologia da lua e do trovão, forças que se complementam. Achei essa simbologia poderosa. Mas, para a ciência climática, esse poder todo precisa virar capacidade de processamento. Pelo que as fontes indicam, a diferença entre o Tupã e o JACI É gigante. Que tipo de salto é esse? é um salto monumental. Em termos de capacidade de processamento de velocidade de cálculo, o JACI é de 5 a 6 vezes mais poderoso. 5 a 6 vezes. Mas onde a diferença fica assim quase absurda é na capacidade de guardar dados. O armazenamento do JACI é 24 vezes maior. 24 vezes. É um número que, por si só, é até difícil de imaginar o que significa. É verdade. Por isso a analogia que as fontes trazem é ótima. O Tupã, o antigo, tinha 1 petabyte de armazenamento. Com essa capacidade daria para gravar vídeos em alta definição sem parar, e você levaria 13 anos para assistir a tudo. 13 anos de vídeo. Que já é uma quantidade de dados, assim, impressionante. Agora pega o JACI. Com a capacidade dele, esse mesmo vídeo, em alta definição, levaria 312 anos para ser assistido. 312 anos. É a diferença entre uma série de TV e a história de uma civilização inteira. Essa é a escala do avanço. Exatamente essa é a escala. Impressionante. Mas como é que essa capacidade toda se traduz numa previsão do tempo melhor no meu dia a dia? Quer dizer que o aplicativo vai ser atualizado mais vezes, é isso? Isso é parte da resposta, sim. Uma parte importante. O Ivan Barbosa, que é coordenador do INPE, explica que com o Tupã, os modelos complexos rodavam 2 vezes por dia. Certo. Com o JACI, eles agora rodam 4 vezes. Isso significa que a previsão que a gente vê de manhã já foi atualizada ao meio-dia com dados mais recentes. Fica mais dinâmica, mais precisa. Ok, mas atualizações é bom. Mas eu imagino que o verdadeiro pulo do gato não seja só a frequência, mas, a qualidade do que está sendo processado, certo? Exatamente.
E é aqui que a gente entra no avanço talvez mais significativo de todos: a resolução espacial. O Tupã operava com uma resolução de 20 quilômetros. O Jaci permite que os modelos rodem com uma resolução de até 3 quilômetros. Peraí, 3 quilômetros? Isso é um nível de detalhe absurdo. Para quem não é da área, o que isso significa na prática? É como passar de uma TV de tubo para uma 8K. É uma ótima analogia. Pensa que a previsão enxerga o mundo numa grade. Com o Tupã, cada pixel dessa grade tinha 20 por 20 quilômetros. Uma cidade inteira como Belo Horizonte caberia em um ou dois desses quadrados. Então a previsão era risco de chuva em Belo Horizonte, mas sem diferenciar os bairros. Isso. Agora, com Jaci, cada quadrado tem 3 por 3 quilômetros. A gente consegue enxergar os fenômenos com uma lupa. Uau! Não estamos mais falando de chuva forte em São Paulo. Estamos falando da capacidade de prever com horas de antecedência um risco de alagamento numa microrregião, como o Vale do Anhangabaú, porque o modelo vê a topografia local. Ele consegue ver os vales, os prédios. Exato. Como o vento interage com tudo isso, ele consegue prever uma tempestade de granizo que vai atingir uma faixa de 5 quilômetros de uma zona agrícola, sabe? Isso muda o jogo para a defesa civil e para a economia. Certo. Então, para ter essa imagem super detalhada, o Jaci precisa ser alimentado com uma quantidade de dados igualmente incrível. De onde vem toda essa informação? Vem de todo lugar. O Jaci é o cérebro de um sistema nervoso global. Ele recebe dados o tempo todo, de milhares de fontes. Tem as estações de superfície, claro, mas também balões meteorológicos. Que sobem na atmosfera. Isso, medindo as condições lá em cima. Tem navios e boias oceânicas que são nossos olhos para fenômenos como o El Niño. E os céus também, imagino. Com certeza. Aeronaves comerciais coletam dados cruciais durante os voos. E, claro, a espinha dorsal de tudo: os satélites meteorológicos de todos os países que colaboram com a Organização Meteorológica Mundial. Então ele basicamente recebe um check-up completo do planeta várias vezes ao dia e, com isso, tenta prever o futuro. O objetivo final, então, é antecipar eventos extremos. Esse é o foco principal. O mundo está vivendo uma era de intensificação de eventos climáticos. O que o Jaci nos dá é tempo. Tempo. Tempo para a Defesa Civil evacuar uma área de risco. Tempo para o agronegócio decidir quando plantar. Tempo para o setor elétrico se preparar para uma onda de calor. No fim, esse tempo se traduz em vidas salvas e em resiliência econômica. E, lendo as reportagens, fica claro que o Jaci não é um projeto isolado. Ele é o ponto de partida, não o de chegada. Ele faz parte de um plano muito maior, o projeto RISC. O que é fascinante é que o Jaci é só a ponta do iceberg. Ele é o primeiro grande marco do projeto RISC, que significa renovação da infraestrutura de supercomputação. Certo. É um projeto financiado pela FINEP, que vai até 2028. E o plano é adquirir mais 3 supercomputadores, cada um provavelmente mais poderoso que o anterior. Então, uma modernização contínua. Muito mais que isso. O projeto não é só comprar máquinas, é modernizar todo o ecossistema. Isso inclui reforçar a infraestrutura elétrica do INPE, instalar sistemas de refrigeração líquidos, que são muito mais eficientes, e até implementar uma usina fotovoltaica no local para gerar parte da energia limpa que essas máquinas consomem. É um plano de longo prazo. E todo esse hardware precisa de um cérebro para funcionar. E aí entra outra sigla que aparece bastante: MONAN. Pelo que entendi, essa é a peça que realmente nos leva à ideia de soberania científica. Exatamente. MONAN é a sigla para Modelo Brasileiro para Previsões de Oceano, Terra e Atmosfera. Simplificando, é um software, um modelo climático desenvolvido no Brasil por cientistas brasileiros. Certo. Mas aqui surge uma pergunta. O investimento total no projeto pode chegar a 200 milhões de reais. Por que gastar tanto para desenvolver um modelo próprio se já existem modelos globais excelentes, americanos, europeus? Essa é a pergunta fundamental. E a resposta está na nossa geografia, na nossa biologia. Usar um modelo europeu para prever o clima na Amazônia é como tentar usar um mapa de ruas de Paris para dirigir em São Paulo.
Você até acha o bairro, mas se perde nos detalhes. E na meteorologia, os detalhes são tudo. São tudo. Um modelo genérico não foi treinado para entender a respiração diária da floresta amazônica, como ela mesma cria suas chuvas. Ele não entende a interação complexa entre o Atlântico Sul e a umidade que vem da bacia amazônica. E o Monan foi feito para isso. O Monan foi desenhado para falar esse dialeto climático sul-americano. Com o poder do Jaci, ele pode finalmente rodar em sua máxima capacidade. Isso é soberania. A capacidade de entender e prever nossos fenômenos sem depender de tradutores de fora. E é por isso que a ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, classifica o Jaci como um marco para essa soberania científica. É ter as ferramentas para responder às nossas próprias perguntas. É um investimento na autonomia e na segurança do país. Ter a capacidade de prever com precisão onde e quando uma seca severa vai atingir ou uma enchente é uma questão de segurança nacional no século XXI. Então vamos amarrar tudo isso. O que a gente tem é o Jaci, um supercomputador com um poder de processamento e armazenamento brutalmente maior. Isso. Essa potência permite previsões mais frequentes e com um nível de detalhe geográfico que era impensável, saindo de 20 quilômetros para apenas 3 quilômetros. Uma lupa, como a gente falou. Exato. E o mais importante, ele é um motor para um modelo climático brasileiro, o Monan, feito sob medida para nós. Isso é só o começo. O impacto potencial disso é enorme. Vai desde a previsão do tempo que chega no celular, que pode se tornar muito mais confiável, mais específica para o bairro, até a capacidade do país de planejar sua infraestrutura, sua agricultura, sua resposta a desastres. É sobre proteger a população e dar mais previsibilidade para a economia, que é refém do clima. Exatamente. É sobre ganhar tempo, ganhar eficiência e, no fim, proteger vidas e o futuro do país. A gente sabe que a previsão do tempo nem sempre acerta. Com a chegada do Jaci e sua capacidade de processamento gigante, será que finalmente vamos ter previsões confiáveis aí na sua cidade? Conta aqui nos comentários como é a previsão na sua região hoje. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já, deixe o like e veja o vídeo recomendado no card acima.